Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. No meio do ano passado eu fui em um desses eventos do mercado de comunicação, criatividade, economia creator, nessas coisas. E entre uma palestrinha e outra era muito bom encontrar com pessoas que eu não via desde o famoso período histórico conhecido como antes da pandemia. Ali em pé no corredor a gente dá aquele abraço, começa a atualizar a vida um do outro, e aí como é que tá, e as crianças, mudou o cabelo, essas coisas. Foi numa dessas conversas, na fila da praça de alimentação cara, que é o que acontece nesses eventos, né? R$1.000 por uma mariola. Foi lá onde eu encontrei uma amiga de vidas passadas e teve sorrisos, abraços, apresentações de quem estava comigo. Nossa, que legal esse evento, né? Aquele papinho. E aí eu mando: então, amiga, tem tempo que a gente não se vê. Da última vez que a gente se viu, você trabalhava naquela empresa lá, você ainda tá lá? Nessa hora, eu vejo a vida sair do rosto da minha amiga, como se eu tivesse jogado um feitiço de contos de fada nela. O ombro caiu, o queixo abaixou, deu aquela olhada pro chão assim, e ela falou: eu tô no Twitter. Tinha mais ou menos uns 6 meses que o Elon Musk tinha comprado a rede social que eu amo odiar. Ele ainda não tinha nem mudado o nome e tava aquele caos. Eu, inclusive, tinha acabado de perder o meu selinho de verificado, que por tantos anos eu sonhei em ter e tinha conseguido em 2020. Então minha amiga respirou fundo, se recompôs, contou em que área do Twitter ela trabalhava, como lá estava o puro suco do caos e incerteza. Eu mesmo achava que não tinha mais ninguém trabalhando no Twitter Brasil. Ela para, olha bem para mim e diz: cara, tá tudo bem, é só um emprego. Salário bom, plano de saúde top, home office. Não era mais aquela coisa de mudar o mundo, dar voz às pessoas, revolucionar a comunicação global. Era só um emprego, um lugar onde ela dava algumas horas do dia e recebia dinheiro em troca. Tava tudo bem. Talvez a gente tenha falado mal do Elon Musk, mas não vou confirmar aqui para não ficar mal para ela. E também eu sei lá se ela ainda trabalha no Twitter. É só um emprego. Essa é uma frase que eu tenho escutado muito de uns anos para cá. Sábado mesmo, essa foi a resposta de uma amiga que veio tomar café aqui em casa. E olha que ela trabalha em um lugar que eu aposto que tem um monte de gente de olho do tipo muda o mundo. O que aconteceu? O sonho acabou? Foi-se o tempo de trabalhar com aquilo que a gente gosta, que tem propósito, essas coisas todas? Virou só a famosa relação mercantil, o valor da hora de trabalho? Esse aqui é o episódio 122 do Boa Noite Internet. Só que se você abrir o seu tocador preferido, vai ver que essa conta não fecha, falta um episódio. O Boa Noite Internet proibidão, não brincadeira. É só um episódio que saiu do ar por motivos pessoais. Tem nada demais, nada sério. Eu só não vou falar mais nada aqui para ficar esse mistério no ar, a lenda do Boa Noite Internet perdido. Nesse episódio perdido, proibidão, eu abria falando assim: trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos para amar. É por essas vezes que eu falo que eu sou coach desmotivacional, estou aqui para destruir sonhos. Mas todo mundo quer trabalhar com o que gosta, né? Parece óbvio. Começa lá na famosa pergunta quando a gente é criancinha: o que você quer ser quando crescer? E dali em diante passa a sonhar com aquele trabalho que vai me fazer toda segunda-feira pular da cama cheio de alegria, motivação, até orgulho. É claro que eu preciso gostar do meu trabalho, é normal. Só que não, né? Durante a história, trabalho nunca teve a ver com gostar de fazer aquilo, ter um propósito, se sentir conectado nem nada. Ninguém escolhia a profissão, o sujeito trabalhava com o que dava, com o que a família fazia. No máximo podia virar padre ou freira, até porque na maior parte da história da humanidade, quem não era nobre só tinha basicamente uma profissão: trabalhar na terra, plantando e colhendo, ou soldado quando as coisas iam mal. E mesmo com a Revolução Industrial, você ia trabalhar onde dava, onde tinha trabalho. Um avô meu, por exemplo, trabalhava em oficina de carro, o outro começou como torneiro mecânico, nenhum virou e falou assim: vou seguir a minha paixão por máquinas. Quem tinha um pouco mais de condição ia entrar para o negócio da família, na lojinha, no consultório, era a coisa certa a se fazer. As coisas começaram a mudar no meio do século XX,
Meu pai, ele podia escolher qual faculdade ele ia fazer, engenharia, direito ou medicina. Não, brincadeira, eu estou exagerando, mas não muito. Então teve sim uma decisão, olha só, a engenharia de telecomunicações, né? Que doideira, deve ser legal isso aqui, mas ainda assim com uma coisa bem pragmática. Os livros sobre carreira dessa época eram bem claros, todo profissional tem que buscar empregos que paguem bem, tenham bons benefícios e principalmente a possibilidade de ficar trabalhando ali, no mesmo lugar, a vida toda. O objetivo não era paixão nem propósito, mas sim estabilidade, segurança. Porque se eu tenho salário no fim do mês, eu tenho comida na mesa, então felicidade. A motivação, propósito e felicidade vêm do fruto do meu trabalho, não da tarefa em si. Nessa época existia um acordo claro entre patrão e empregado. Você cuida de mim, que eu cuido de você. O trabalhador dá o seu suor e lealdade, o empregador dá segurança e possibilidade de crescimento. A famosa história do presidente da empresa que entrou lá como estagiário contínuo era rara, não estou dizendo que acontecia em tudo que é lugar, mas acontecia. Existia um plano de carreira. Se você for leal, eu vou te dar as condições de subir na escada corporativa, incluindo aí treinamento. Isso tem a ver com a dificuldade que devia ser encontrar gente qualificada na época, eu imagino. Era o povo saindo do campo e vindo para a cidade. Então, se você encontrasse um bom torneiro mecânico, era melhor ficar com ele a vida toda. O conselho na época, então, era que isso de trabalhar com o que gosta era coisa de artista, vagabundo. Trabalhar não é para gostar, é para dar sustento e segurança. Um livro com conselhos de carreira de 1958, chamado em inglês Adaptação Pessoal ao Ambiente de Negócios, diz que quem quer ter uma boa carreira deve usar a lógica para fazer suas escolhas e que o gosto pelo que se faz pode ser desenvolvido para praticamente qualquer trabalho, se usarmos nossa curiosidade suficientemente para explorar as potencialidades do trabalho. É tipo, defender casamento arranjado dizendo que o amor nasce da convivência. Em algum ponto entre a formatura do meu pai e a minha, a maré começou a virar. O mundo dobrou a aposta na narrativa do livre mercado, de que os indivíduos são totalmente responsáveis pelo seu próprio sucesso ou fracasso e que a assistência dos governos e programas de bem-estar social são desmotivadores, desnecessários e criam uma classe de encostados. Não tem essa de cuidar do funcionário que dedicou sua vida à empresa, que é meritocracia, irmão. As empresas viram que não precisavam mais da lealdade do funcionário. O famoso, se não quer, tem 20 lá fora querendo. Até porque o sistema liberal venceu a guerra contra o comunismo, né? Olha lá, a União Soviética deu no que deu. Aqui não, aqui é eficiência. E é nessa época que as pessoas começaram a se voltar para si, para os seus desejos e identidade. Em vez de se perguntar o que é melhor pela vontade de Deus, ou da família, ou até mesmo da pátria, as pessoas começaram a buscar o que era melhor para cada um, individualmente. O que eu quero? Veio aí nessa época o enfraquecimento dos sindicatos, nesses baderneiros que vivem do fruto do seu suor. Assina aqui essa cartinha de próprio punho, vai? O pacto foi quebrado de um lado, o empregador não deve lealdade a ninguém, mas um funcionário topou, achando isso vantajoso, porque tinha mobilidade, podia trocar de emprego pelo sabor do mercado. Mas continuou tendo que se dedicar totalmente à empresa e com paixão pelo que faz. De somos uma grande família, todo mundo virou só linhas e uma planilha de custo. É por aí nesse momento que as decisões profissionais passam a ser pautadas por duas coisas que formam a base da cultura ali no fim do século e seguem até hoje: autoexpressão e realização pessoal. O trabalho passou a ser parte da identidade, tanto que um dos episódios mais ouvidos aqui no Boa Noite Internet é o de número 2, Você Não É o Seu Crachá, que a gente é nosso crachá demais, a gente não é pouco não. E se eu sou meu crachá, se mais do que ser brasileiro, cristão, pai do Enzo e da Valentina, eu tô ligado ao meu emprego, é melhor eu tomar minhas decisões de carreira não por dinheiro ou estabilidade. Não é só um trabalho, é a minha vida. As universidades americanas fazem um negócio que é chamar uma pessoa famosa para fazer o discurso de formatura no fim do ano letivo. Já viu isso? É o puro suco do papo motivacional e tem que ser mesmo, né? Porque
A galera está se formando, a ficha caindo de que virou adulto réu oficial, precisa desse empurrão, desse gás aí. Desses discursos, o mais famoso de todos deve ser, imagino eu, do Steve Jobs, de 2005, na Universidade de Stanford, a escola símbolo do Vale do Silício. O detalhe é que na época o Jobs já sabia que o câncer que ele tinha tratado no ano anterior tinha voltado e estava com pinta de que não ia ter cura. Provavelmente por isso o discurso é realmente muito bonito, fala de sonhos e de mudar o mundo. Em uma parte ele fala sobre trabalhar com paixão naquilo que se faz. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida e a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer aquilo que você acredita ser um trabalho excelente. E a única forma de realizar um trabalho excelente é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou isso, continue procurando. Não se acomode. Assim como em todos os assuntos do coração, você vai saber quando encontrar. O raciocínio dele faz sentido. Se eu for passar a maior parte da minha vida trabalhando, o que é melhor? Fazer uma coisa horrível todo dia pelo resto da vida ou ter prazer no que se faz? Fora que 2005 era um ponto no tempo perfeito para se dizer esse tipo de coisa. A internet tinha chegado para ficar. No ano seguinte, o Twitter ia ser lançado. Em 2007 foi a vez da Apple mudar o mundo com o iPhone. Tava tudo dando certo no mundo. Ali, sentados nos banquinhos com aquelas roupas ridículas de formatura, estava a nova geração, os millennials, que iam mudar o mundo com a sua criatividade, criados longe da ameaça comunista, distantes demais das grandes guerras para se lembrar. E nada melhor para mudar o mundo do que trabalhar com o que se gosta, empresas que façam mais do que o mesmo de sempre, que tenham um propósito e que virem ferramentas da nossa identidade e autoexpressão. O plano até que deu certo, por algum tempo, para alguns. Porque um grande problema dessa busca pela paixão no trabalho é que ela vale mais para algumas pessoas do que para outras. Eu mesmo, vamos pegar aqui o meu exemplo, fazer isso aqui que eu estou fazendo é o meu sonho, é o trabalho perfeito. Ler, entender, depois escrever sobre o que eu aprendi e compartilhar com o mundo. Quando eu larguei meu emprego no Facebook, lá 6 anos atrás, eu falei, quer saber? Eu vou seguir meu sonho, trabalhar com o que eu realmente gosto, podcast. Só que, sim, paga mal, muito mal. Mas tudo bem, porque eu estou investindo, eu vou crescer o bônus de internet, você aí vai espalhar a palavra, mais gente vai chegar e eu vou finalmente poder pagar minhas contas de casa com patrocínio e com o apoio direto de vocês. É só que em 6 anos e 122 episódios, isso nunca aconteceu. Nunca. Para pagar minhas contas, eu uso os projetos da Ampere e o dinheiro que eu economizei durante a minha carreira. Mas beleza, foi o que eu escolhi, é o meu sonho. Se eu não acreditar no meu sonho, quem vai? Só que agora imagina um outro cara igualzinho a mim, não precisa mudar nada, só uma coisa. Esse outro cara não guardou dinheiro. Aconteceu alguma coisa e quando ele largou o emprego não pôde se dar tempo de investir na carreira de podcaster. Ele tem que arrumar um emprego hoje. Não pode, quem sabe, um dia ganhar dinheiro com isso. Ele vai pegar qualquer emprego, dos sonhos ou não. Esse Cris Dias do Cris Dias Verso não vai pensar na carreira com a lente da paixão e propósito, mas com o pragmatismo lá do tempo dos meus avós. Então, eu sei que você já está pensando que não precisa de Cris Dias Verso nenhum, tem muita gente hoje decidindo a carreira assim, desse jeito. Quem tem família com dinheiro vai dizer, tudo bem, eu espero o tempo que for para conseguir um dia ser podcaster, e se no meio do caminho não der certo, beleza, eu vou fazer outra coisa, vou ter o tempo para me descobrir. Já quem não nasceu na parte certa da cidade vai ter que olhar para o sonho e dizer, tá, fica para depois. Essa conta é ruim para todo mundo, porque essa postura de investir na carreira acabou com o tempo fazendo com que certas carreiras muito sonháveis pagassem mal. São os empregadores explorando monetariamente o prazer que as pessoas têm de trabalhar. É só ver que existe dentro da lei estágio não remunerado e também o incrível fenômeno dele, o salário emocional. Aqui a gente paga mal, mas olha que legal o seu trabalho, olha o propósito. Você vai chegar todo dia de noite em casa orgulhoso do que faz. Pelo menos é o que dizem na entrevista de emprego. A socióloga americana Erin Sack pesquisa o que ela chama de o princípio da paixão e nesse trabalho fez um estudo com empregadores. Ela mandou currículos para serem avaliados de uma candidata que ela inventou chamada Riley. E ela perguntava o seguinte, você
contrataria essa pessoa? A pegadinha, claro, né, porque tem sempre uma pegadinha nessas pesquisas, é que para todo mundo o currículo da Riley era igual. O que mudava era a famigerada cover letter, a cartinha que os empregados agora exigem que se mande explicando o porquê de se querer aquele emprego. A professora Seck mandou 4 versões de cover letter. Em uma, a Riley elogiava o salário da vaga. Na segunda, contava que queria muito trabalhar na cidade onde a empresa fica. Na terceira, que ela queria muito trabalhar naquela empresa específica, porque admirava muito. E, finalmente, na quarta versão, a Riley dizia que queria o emprego porque tinha paixão pelo tipo de trabalho a ser feito. Eu não preciso ser pesquisador da Universidade de Michigan, né, que nem a Erin Seck, para saber o que deu, né? É claro que a quarta carta fez mais sucesso. 82% dos empregadores disseram que contratariam a Riley apaixonada pelo que faz. 73% contratariam a versão interessada na empresa, 65% a interessada no salário e 64% a candidata animada com a cidade da empresa. Por que as empresas focam mais na paixão de uma pessoa pela vaga do que até mesmo o orgulho de trabalhar naquela empresa? Porque a visão dos empregadores é de que assim o empregado vai se dedicar mais ao trabalho, que normalmente significa que ela vai trabalhar mais exigindo menos, vai topar fazer hora extra. Se não sair aquela promoção, tudo bem. Imagina a Riley lá, foi contratada para o emprego dos sonhos dela. Aí chega uma sexta-feira e o chefe avisa que todo mundo vai trabalhar no fim de semana, sem hora extra, claro. A Riley até tinha coisa para fazer, mas poxa, ainda bem que ela trabalha com o que gosta. E se ela contar para alguém que não está gostando do trabalho, ainda corre o risco de ouvir: nossa amiga, quem me dera fazer o que você faz, né? Melhor do que ser torneiro mecânico em uma fábrica. E aí ela vira e fala assim: tudo bem, bota aí no banco de horas, que eu nunca vou usar, mas bota aí. Agora pensa no meu avô, torneiro mecânico ali nos anos 1950, não era o emprego dos sonhos dele, porque quando ele era moleque o emprego dos sonhos era ter um emprego e pagar as contas. Aí o chefe avisa que todo mundo vai ter que trabalhar no fim de semana. Como é que é? Você tá maluco, você tá doidão, tá doido das ideias? Chama o sindicato, ninguém vem sábado não. Se quiser, pague em dinheiro, em dobro, porque tá na lei. Porque é só um trabalho. Se uma pessoa como a Riley está infeliz com a carreira que ela escolheu, que ela ama, quando ela estiver infeliz, a tendência é ela colocar a culpa nela, nas escolhas que fez. Eu mesmo aqui, quando me perguntam sobre o meu trabalho de podcaster, eu começo sempre cheio de dedo, falando: veja bem, eu amo meu trabalho, tá? Faço o que eu gosto, mas eu não posso ter reclamação do trabalho que eu escolhi porque eu gosto. Pô, olha lá o cara, é podcaster e ainda tá reclamando. Já quando uma pessoa que pensa que é só um trabalho está infeliz com as condições do emprego, é maior a chance dela ver que a culpa não é dela, é da empresa que não fez a sua parte no pacto. Quando o trabalho é uma parte muito importante da nossa identidade, é muito fácil cair na armadilha de não odiar o trabalho, mas odiar a si mesmo. Então a solução é trabalhar com o que a gente odeia, é isso, Cris Dia? Sofrer, odiar o trabalho? Não, sabe por quê? Porque nem isso adianta. É que hoje em dia todo empregador que se preza quer colocar o sentimento de propósito até nos empregos mais básicos, como torneiro mecânico ou balconista. Outro dia, por exemplo, eu vi uma loja aqui perto a plaquinha Paixão por Servir Bem. É uma loja, cara, eu só quero um saco de lixo, sabe? Mas não. De uns anos pra cá, toda empresa passou a ter um grande propósito, uma missão. Aqui não fazemos sacos de lixo, ressignificamos a conexão das pessoas com o que elas descartam. É só um saco de lixo, cara. Não é minha vida. Antes da gente continuar, vou pedir aqui rapidinho para passar lá no novo site do Boa Noite Internet. O endereço sabe qual é? Adivinha aí? boanoiteinternet.com.br. Tudo novo, agora movido a Substack, para você ver que o Boa Noite Internet é mais do que só um podcast. Aí você aproveita e se cadastra lá para receber as novidades por e-mail. E quem sabe, se isso aqui faz sentido, tem importância para você, apoie o Boa Noite Internet por menos do que uma Coca Zero por mês. Porque, bom, isso aqui eu faço com paixão, é o trabalho dos meus sonhos, mas dá trabalho, leva tempo, custa dinheiro e por isso eu preciso do seu apoio. Não seja, né, que nem esse pessoal que eu acabei de falar, que se aproveita da paixão dos outros, né? Quem apoia recebe todas as vantagens, inclusive uma newsletter semanal que semana passada mesmo
teve uma história que dava tranquilamente para ser um episódio, que nem esse aqui, ensaio, palestrinha, sobre a nossa relação com escassez. Então, boanoiteinternet.com.br, eu espero você lá. De vez em quando aparece no LinkedIn alguém que trabalha com RH reclamando de que hoje em dia as pessoas viraram umas mercenárias, só querem saber de dinheiro. Outro dia mesmo foi uma recrutadora falando que no meio do papo lá na entrevista já perguntaram o salário da vaga. Como assim salário? Eu aqui explicando a missão e os valores da empresa e já sai perguntando salário. Ah não, desclassifiquei na hora, depois não sabe por que está desempregada. E o post ainda tinha umas hashtags meio fora de lugar, tipo reflita. Durante muito tempo, todo mundo realmente queria mais do que um salário. Queria trabalhar com propósito, amando o que faz, atendendo aquele chamado quase divino em uma empresa descolada, com paredes coloridas, mesa de ping-pong, open bar de Coca Zero. Mas sabe o que tinha nessa época? Não tem mais hoje e pouca gente se dá conta? Pleno emprego. No Brasil, na virada do século, a taxa de desemprego no país era de uns 12%. Em 2011, ela caiu para 6%. Na prática, isso queria dizer que quem trabalhava em escritório, em grande cidade, praticamente estava empregado. Se todo mundo tem emprego, eu posso escolher. Eu posso buscar aquela empresa onde eu vou conseguir expressar minha individualidade, ser eu mesmo, aproveitar minhas paixões, os meus dons. Aí a empresa pode até meter um salário emocional, que quem trabalha não está com a corda no pescoço e pode fazer o quê? Se dar ao luxo. Porque trabalhar com o que ama é isso, um luxo. Em tempos de crise, a primeira coisa a se cortar é o luxo. E crise foi o que aconteceu. Em 2011, o desemprego no Brasil voltou a subir. Em 2019, chegou a 13,5%. Na pandemia foi aquela loucura. Mas a boa notícia é que no fim de 2023, o índice, sempre segundo o IBGE, voltou para 7,8%. Os salários estão mega defasados, com a gente ganhando a mesma coisa que 10 anos atrás. Então, mas enfim, como eu não sou podcast de economia, eu nem vou me meter nessa. O que importa para o nosso papo aqui hoje é que trabalho é uma parte importante demais da nossa vida. Pela quantidade de horas que a gente passa trabalhando, porque é ele que vai dar o dinheiro para a gente fazer todas as outras coisas, mas também porque a nossa cultura acha que o trabalho é o centro da sociedade. A ética protestante que moldou os Estados Unidos e, portanto, guia o mundo culturalmente, coloca o trabalho como uma expressão de fé. Eu vou agradar a Deus trabalhando. Então como é que a gente sai desse loop? Só aceitando trabalhar com o que gosta? Mas aí a gente viu que vai ganhar mal e que nem todo mundo tem esse privilégio. Ou então é sendo prático, como 100 anos atrás, e focar em dinheiro e segurança, mesmo que odeie o trabalho? Também não, porque a economia mudou e ninguém mais trabalha a vida toda no mesmo lugar. E também porque, deixa eu trabalhar com o que eu gosto sim, né? O segredo está em pensar em qual parte a gente tem que gostar. Uns anos atrás eu descobri uma abordagem, praticamente um processo de pensar chamado Ikigai, que é uma palavra japonesa que significa força motriz para viver, aquela motivação para seguir em frente, incluindo aí o trabalho. Você já deve ter visto Ikigai por aí, são 4 círculos que funcionam como lentes para ver a carreira, né? 4 círculos, um por cima do outro, assim que vão se encontrando. No primeiro círculo a gente coloca as coisas que gosta de fazer. Eu gosto de escrever, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar em público. No segundo, as coisas que a gente é bom em fazer, mas não necessariamente gostando. No meu caso, eu acho que ia ser, vender, fazer aquele papo de vendedor de convencimento. Tem gente que diz que eu sou bom, mas por mim eu não faria esse tipo de coisa, porque, não gosto. Inclusive, fica aí um bom truque aqui é perguntar para os outros o que a gente faz bem, porque nem sempre dá para olhar, para si e conseguir responder isso. No terceiro círculo vão as coisas que as pessoas estão dispostas a pagar, que o famoso tem demanda. Escrever, ainda no meu exemplo, não está nesse círculo, que beleza. No último círculo, as coisas que o mundo precisa. Então, fazer propaganda para as pessoas consumirem mais não pode entrar de jeito nenhum nesse círculo, talvez no terceiro, mas fazer as pessoas entenderem melhor sua relação com o trabalho, aí eu acho que entra sim nesse círculo. O que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que as pessoas querem pagar para você fazer, o que você faz que deixa o mundo melhor. O centro disso tudo
você vai achar o seu Ikigai, sua força motriz para viver. Pronto, agora vai lá ser feliz, sobe os créditos, até semana que vem. Só tem um problema com esse diagrama, ele não é do Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês bem antigo, cheio de complexidade, como toda coisa desse tipo que vem do Japão. Esse gráfico foi inventado em 2014 por um inglês chamado Mark Wynn, depois que ele viu um TED Talk sobre Ikigai e resolveu mostrar aquilo como um diagrama de Venn, essa ferramenta de círculos muito comum no mundo dos negócios. É tipo o sushi de salmão, não tem salmão no Japão, mas brasileiro gosta de salmão e resolveu fazer por aqui. Eu mesmo tenho um amigo descendente japonês que se nega a comer sushi de salmão. Eu adoro, pode me dar o seu aqui que eu... delícia. Não é porque os círculos do Ikigai não foram inventados no Japão que eles não são úteis, e são um exercício muito bom porque coloca outras 3 dimensões além de fazer o que eu gosto. Os círculos também ajudam a pensar no propósito como uma escala, não como um amo ou odeio meu trabalho. Ninguém tem uma paixão. Quais são as suas? Vai lá, coloca no círculo. Mas o Ikigai é muito mais do que isso, apesar de sempre ser empacotado para o Ocidente com essa coisa de seja feliz no trabalho, porque isso é muito importante para a gente aqui. De certa maneira, a gente já falou dessa abordagem aqui ano passado no episódio Como Ser Genial, primeiro da temporada, se eu não me engano, quando eu falo em focar não no produto final da criatividade, mas no processo, ou no episódio Ser ou Fazer, dizendo que o foco não deve estar em ser escritor e o status que vem com isso, mas com escrever, o ofício em si. Pensar menos em ser um podcaster de sucesso, porque isso não depende de mim, e mais em encontrar prazer e propósito em fazer podcast, mesmo que ninguém escute, porque isso eu posso fazer. Ser feliz no trabalho também é sempre estar se aperfeiçoando naquilo que faz. Para mim, o maior exemplo disso está no documentário vencedor do Oscar, O Sushi dos Sonhos de Jiro, sobre o mestre sushiman Jiro Ono, de 85 anos na época do filme e 98 anos de idade hoje, que é meio doido, porque o tal TED Talk que o Mark Wynn disse que viu lá sobre Ikigai era justamente sobre o segredo de alguns japoneses viverem muito tempo, olha aí. O Jiro-sama começou a trabalhar em restaurantes ainda criança. Ele faz sushi por décadas, já serviu presidente, ganhou estrela Michelin. Ainda assim, o tempo todo no filme ele está buscando melhorar sua técnica 70 anos depois de começar. A pincelada do shoyu, o jeito de massagear o polvo para ficar macio. Tem uma cena lá, por exemplo, onde um funcionário do restaurante fica todo feliz, porque depois de 1 ano fazendo tamago, que é tipo um omelete japonês delicioso, sentiu o gostinho aqui na boca agora, depois de 1 ano o Jiro fala que ele agora sim está ficando bom, ele pode fazer o tamago que vai ser servido para os clientes. Nessa hora o cara quase chora. Por causa dessa valorização da técnica do ofício, como eu gosto de falar, o Ikigai também tem a ver com sair da corrida para chegar ao topo e, em vez disso, encontrar propósito naquilo que faz, onde estiver. O escritor japonês Ken Moji cita no seu livro sobre Ikigai o lutador de sumô Satonofuji Hisashi, que participa dos principais eventos do esporte no Japão, mas sabe que nunca vai ser um Yokozuna, que é o ranking máximo dos lutadores, campeão dos campeões. Ainda assim, o Satonofuji encontrou seu lugar como responsável pelo Yumitori Shiki, ou dança de girar o arco, que é uma cerimônia tradicional do sumô. Ela acontece no final de cada dia de um torneio oficial. Nessa cerimônia, o lutador de sumô com um ranking suficiente para participar da competição, não pode ser um Zé qualquer, executa uma dança, um gesto, um ritual, com um arco para afastar os maus espíritos e simbolizar a conclusão pacífica dos eventos do dia. É claro que o Satonofuji queria ser campeão, imagino que sim. Se ele fosse trabalhar com o que gosta, não ia ser balançando um arco cerimonial para encerrar um evento. Mas ele entendeu que tem outros jeitos de encontrar satisfação no que faz, e ele ficou famoso como o cara responsável por essa cerimônia. A professora Erin Seki, que fez na pesquisa sobre paixão na carreira, chama isso de diversificar o seu portfólio de criação de significado, que é um jeito bem americano de falar do Ikigai, Do mesmo jeito que a pior maneira de investir as nossas economias é colocando tudo em um lugar só, a gente não devia depositar toda a nossa identidade e felicidade em uma atividade. Em vez de dizer, quando eu crescer eu quero ser podcaster, eu posso passar a dizer que eu quero ser, engraçado, estudioso, quero impactar a vida das pessoas. Podcast é só a ferramenta. Aí, se aquele trabalho ali, aquele emprego específico não estiver legal por qualquer motivo, tudo bem mudar.
Não é para baixar a cabeça e pensar só no salário. As 4 caixinhas do Ikigai são importantes. Se eu fosse malandro, o título desse episódio aqui ia ser O Trabalho Não é o Trabalho 2, Agora o Inimigo é Outro, pegando a onda de um dos episódios de mais sucesso aqui, ou então chamar O Trabalho é Só um Trabalho, ou ainda Você Continua Não Sendo Seu Crachá. Porque parte do problema de buscar um trabalho que a gente ama é que essa decisão vem antes de se saber realmente como é o trabalho. Ser podcaster é mais do que escrever roteiro ou conversar com pessoas interessantes. Eu também preciso, fazer posts em redes sociais só para aumentar meus números e aí ser interessante para patrocinadores. Ser sushi man é mais do que fazer pratos deliciosos, receber pessoas, é ficar em pé na cozinha massageando um polvo por mais de 1 hora. E aí a gente chega lá, se toca de que, nossa, é isso que eu sonhei, e pensa que deve ter alguma coisa errada com a gente. Mas um sonho é só um sonho, e um trabalho é só um trabalho. Sentir prazer naquilo é a consequência do processo, não o ponto de largada. O segredo é inverter a ordem, tirar prazer e propósito no que faz e não fazer o que a gente acha que gosta. É clichê pra cacete, mas a felicidade tá sim na jornada. Se não fosse verdade, não era clichê. No fim das contas, é só um trabalho. E você é muito mais do que aquilo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até o próximo episódio. Ampere.